Com certeza você já ouviu falar sobre a famosa Torre de Babel, aquela que espalhou os povos e dividiu as suas línguas. E com certeza, se você imaginou ela mais ou menos parecida com algo assim. Olá, eu sou Laís e a primeira coisa que você tem que saber nesse vídeo é que a arquitetura, aliás, a arqueologia, né, a história, ela comprova muito das coisas que estão ditas na Bíblia, né, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Inclusive, nenhum achado arqueológico até hoje foi contra alguma coisa que está dita na Bíblia. Às vezes dita de diferentes formas, mas a mesma coisa. Então, até hoje, todas as comprovações, evidências que a gente teve, só comprovaram que a Bíblia estava certa. Sobre a Torre de Babel, é a mesma coisa. Tanto a Bíblia quanto a história secular, ou seja, a arqueologia, elas saem do mesmo ponto, dizendo que a civilização ela iniciou ali na Mesopotâmia, ali entre os rios Tigre e Eufrates, né, que é a crescente fértil. Ambas histórias falam que a civilização se iniciou por ali e dali se espalhou. Então a própria Bíblia fala que ali, né, na região da Mesopotâmia, que se iniciaram as civilizações, a gente teve algumas cidades que começaram, a Bíblia nomeia essas cidades. Hoje a gente tem muita evidência dessas cidades, só não muitas delas com os nomes. Inclusive a gente tem evidência de mais de 25 a 30 torres nessa região, ou seja, hoje as nossas cidades elas se iniciavam a partir de um centro, né? A prefeitura, uma pracinha, uma igreja, dali se formava o centro da cidade e se espalhava, ia se espalhando. Lá no começo, né, lá na antiguidade, essas primeiras cidades da Mesopotâmia, elas foram iniciadas a partir de uma torre, né, que a gente vai se chamar de zigurate. Ela não é essas torres como as torres que a gente costuma ver na era medieval, né, aquelas torres assim, em pezinhos. Eram os zigurates, mas depois a gente fala mais sobre como funcionavam esses zigurates. Mas enfim, cada cidade ela iniciava de um ponto que era, eles formavam essa torre e dessa torre se formava todo o centro da cidade. Então, como a gente tem evidência de cerca de 25 a 30 torres por ali, a gente sabe que mais ou menos é esse o número de cidades que a gente tinha, né? Depois elas foram unificadas pela Babilônia, né? Não a Babilônia famosa do Nabucodonosor, a primeira etapa da Babilônia. Tanto que a gente tem o Código de Hammurabi, mais ou menos um pouco depois, né, da Torre de Babel. E aí a gente inicia essas cidades a partir desses zigurates, que eles não eram só como um ponto para a cidade. Eles sim queriam demonstrar o poder da cidade, o poder daquele conglomerado de pessoas, mas esses zigurates eles também serviam como templos. Então, cabe lembrar também que essas civilizações, esses povos, né, da Suméria, os acádios, os assírios, né, que foram as primeiras civilizações, eles todos eram politeístas, então esses templos eram para adorar e principalmente para tentar conexão com os deuses, né? Os zigurates, eles eram feitos para que o rei barra sacerdote, né, que nessa época eles eram o mesmo, se chamava patese, ele subia até tinha uma escadinha, né, e nessa escadinha eles subiam com os sacrifícios, com a demanda do povo, e lá de cima, na última etapa lá do zigurate, que era o lugar santíssimo, é que ele conseguia a conexão com os deuses. É engraçado até que a gente tem, curioso na verdade, que a gente tem algumas escritas, né, alguns registros sobre esse povo ali, e algumas dessas torres elas foram feitas com o intuito justamente de, além de conectar com seus deuses, mas de saber, possivelmente, os deuses avisarem o sacerdote, o patese, o rei, para avisar o povo de um possível dilúvio. Ou seja, esse povo, curiosamente, tinha muito medo de um novo dilúvio. Pois é, e tudo isso está registrado arqueologicamente. Assim como a Bíblia fala, né, do que aconteceu exatamente antes da Torre de Babel, do episódio da Torre de Babel.
Então, a Torre de Babel em específico, que é a que a Bíblia começa falando sobre, nada mais é do que a gente não sabe se era a maior cidade, se foi a maior torre, mas o intuito dela, né, inclusive a Bíblia fala sobre, vou até aqui citar para não falar besteira. A Bíblia fala aqui no capítulo 11, versículo 4. Depois disseram, vamos construir uma cidade, ou seja, a gente sabe que realmente a cidade ela partia de um templo barra torre, com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. A gente sabia também que essas torres eram justamente para marcar esse povo como grande, né? Então, quanto mais alto fosse a tua torre, mais poderoso, mais bem visto seria o seu povo, certo? Muito que bem, então a gente sabe que o problema não era fazer as torres, né? Mas aqui, segundo a Bíblia, o grande problema da Torre de Babel é que, além dela, ela queria alcançar o céu para serem muito famosos e principalmente para fazer justamente o oposto do que Deus tinha mandado, que eles gostariam de se unificar ali, né, naquela parte e se tornarem grandes, justamente o oposto do que Deus falou, que era para se multiplicarem-se, né, e se espalharem pelo mundo. Então a gente sabe que a Torre de Babel foi destruída, a gente não sabe como, mas a Bíblia fala que o Senhor destruiu a Torre de Babel, ela já estava sendo erguida, não sabemos se ela foi realmente finalizada, mas a gente sabe também que a gente tem registros de que Nabucodonosor, né, depois, né, na segunda etapa da Babilônia, fez a Torre da Babilônia, e tentou, possivelmente a gente tem grandes chances da Torre de Babel, a Torre da Babilônia ser erguida exatamente aonde estava a Torre de Babel. Então, se sim, a gente tem, se a Torre da Babilônia foi feita em cima da Torre de Babel, a gente ainda tem os registros, né, o registro da onde está implantada, né, hoje ela já está destruída, mas a gente tem um pouco o sítio arqueológico dessa torre. E a arquitetura da torre, como eu disse, né, tanto a da Torre de Babel, da época de Babel, que na verdade foi um trocadilho, né, de Moisés, que escreveu essa parte, que Babel, na verdade, Babel ou Bavel, significa confusão, né, afinal de contas, a partir dessa confusão que se gerou todas as confusões de os povos não conseguirem mais se entender, né, então foi um trocadilho. Mas tanto a Torre de Babel quanto a Torre de Babilônia, a gente sabe que elas funcionavam da mesma forma, né, porque a arquitetura foi evoluindo e a gente tem um registro disso, né, de como funcionavam essas torres. Elas serviam como um templo, então a gente tinha a base como uma pirâmide mesmo, né, uma pirâmide escalonada. A gente tem registro também de algumas desses zigurates aqui na América Central. E essas torres, a gente tinha, a Torre da Babilônia a gente tinha dividida em 3 etapas. Então a gente tinha a base, né, a parte de cima, e a parte mais de cima, que seria o topo, que seria a parte, como eu falei antes, né, do Santíssimo, que é lá que se faria os sacrifícios, e é lá que o Patese, o rei, ou posteriormente, né, quando ele não seria mais o rei, só o sacerdote subiria até essas escadas. Parece uma rampa, mas é uma escadaria bem longa, né, que poderia subir até o teto, até lá o topo, e então falar com seus deuses. Hoje a gente ainda tem algumas ruínas dessas cidades, dessas primeiras cidades que foram aonde foram se formando as civilizações, né? A gente tem alguns registros dessas ruínas, e a que sobreviveu melhor até hoje, que a gente tem a ruína mais certinha, assim, por assim dizer, é a da cidade de Ur, né? Ur dos Caldeus, que, se você está bem ambientadinho, você vai saber que foi da onde Abraão, o pai da fé, né, tão grande que ele se tornou o pai de 3 grandes religiões, né, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, foi dali que saiu Abraão. E a gente tem as ruínas dela, né, hoje é lá no Iraque. A gente tem as ruínas dela mais bem preservadas. A gente sabe que a gente teve muita tecnologia, né, da Suméria, os sumerianos foram incríveis, tanto que a gente tem
muita coisa a gente usa ainda da Suméria, né? Foi lá que foi inventada a escrita, a roda, a agricultura, a matemática e muitas outras coisas. Foi lá na Suméria, né? Um pouquinho depois da Torre de Babel. E o mais legal, o mais curioso é que a Bíblia, ali no capítulo 11, também um pouquinho antes dessa parte que eles falam que vão erguer e tal, a Bíblia fala assim: os homens, né, que se juntaram, eles falaram assim: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Ou seja, tijolo de adobe, né, que hoje a gente usa até hoje, né. Então, o que eles faziam? E aqui, ó, até continua. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Essa é a minha tradução da NVI, né? Mas outras bíblias falam que eles usavam betume, que nada mais é do que o asfalto, né? E a gente tem registro disso arqueológico, né? Nos sítios arqueológicos, inclusive a gente consegue ver, principalmente lá nessa torre da cidade de Ur, justamente os tijolos, né, os grandes tijolos, né, feitos de adobe, e entre eles o que dá para ver que o que assenta eles, né, ou seja, a argamassa deles seria uma camada preta, ou seja, de betume, de petróleo. E o super curioso também é que em algumas camadas eles usavam uma trama de palha, como se for para tracionar, justamente. Hoje a gente usa o concreto e o aço, né? O concreto para resistir à força da compressão e o aço da tração, né? Que é o puxar. Hoje o aço faz essa função, mas a gente sabe que a gente descobriu, né, que esses povos já tinham esse conhecimento e eles usavam a palha justamente para ter essa resistência de tração, e eles intercalavam entre essas camadas um pouco de palha, o que é incrível, né? É inacreditável a expertise já dos povos muito antes da antiguidade. E o mais legal de tudo é que está tudo registrado na Bíblia. A Bíblia ela dá muito mais detalhes do que a gente tem em evidência arqueológica, então muita coisa você vai ter que acreditar pela fé, mas pode ter certeza que em alguns tempos a gente vai indo descobrindo evidências e todas elas vão girando em torno do que está escrito aqui, nesse livro aqui. Bom, o vídeo de hoje era sobre isso. É um assunto que eu gosto muito de falar, principalmente da Bíblia Sagrada, e juntando a arquitetura bem antiga, né, anterior à Antiguidade, né, Roma, a Antiguidade clássica, né, Roma e Grécia, e eu sou apaixonada por esse tema, mas eu tentei fazer um compilado aí para vocês entenderem um pouco, principalmente sobre a Torre de Babel, que é um caso que muito intriga muita gente. E hoje, graças a Deus, pelo menos eu tenho uma claridade muito melhor sobre esse assunto e eu gostaria de tentar passar um pouco sobre ela. Beijos e até o próximo vídeo!